agora? Vai ser operado. Mas os médicos dizem, não garante a vida. Por quê? Porque só tinha 1 ano e 9 meses, era muito novo. Meu pai vai trabalhar. Véspera da minha internação no hospital da Menor Magalhães. Meu pai vai trabalhar. Trabalha a noite inteira. Quando chega de manhã, naquele dia não foi feito munguzá para ele vender, porque não tinha como, minha mãe não tinha como. E quando ele chegou em casa, ele contava para mim. E virou para minha mãe e disse, minha filha, antes de você entregar o menino nas mãos do médico, diga para o médico assim, diga para ele assim, doutor, por favor, tire outro raio-x do pulmão do meu filho. E assim minha mãe fez. Quando chegou lá, dona Antônia, com o senhor, com o Adriano, com o senhor Marcos Bernardo da Silva, minha mãe, quando foi entregar, disse, doutor, antes do senhor operar o meu filho, tire outra chapa do pulmão dele, tire outro raio-x. Dona Antônia, não precisa, não. Já foi feito tudo. Não precisa. É somente meter a faca no menino e operar mesmo. Minha mãe disse, doutor, não faça isso não, antes, por favor. Ele disse, não, doutor, não precisa. Na terceira vez minha mãe disse, eu estou lhe pedindo, doutor, em nome de Jesus. Quando é em nome de Jesus, o negócio muda. E quando um pernambucano ou um gaúcho, não é somente pernambucano, não, um gaúcho também, ou crente, lógico, olha no olho e diz assim, é em nome de Jesus que eu estou pedindo, viu, pai? É em nome de Jesus. Sai de baixo, porque irmãos, misericórdia. Sai de baixo. Quando o Gilberto chega assim e diz, é em nome de Jesus, sai de baixo, porque o 30 está já nada. E minha mãe disse, é em nome de Jesus que eu estou lhe pedindo. Em nome de Jesus. O doutor disse, é em nome de Jesus, doutor, eu vou fazer o seguinte, eu vou atender a senhora. Vou atender. 30, 40 minutos depois ele volta quando estava meu pai e abriu a porta e perguntou, dona Antônia, vocês fizeram o que com a criança? Não, doutor, não fizemos nada. Pá, a porta na cara da minha mãe. Volta lá para dentro de novo. Daqui a pouco volta, dona Antônia, vocês deram o que para a criança? Doutor, nós não demos nada para o menino. Pá, a porta na cara, volta para ele. Porque ele não vai. Porque ninguém vai aceitar quando tu receber a tua vitória. Vai chegar na tua porta, bater de novo, bater, mas como é que foi? E como é que foi esse negócio? Então você foi Jesus, aí vai na porta e vai embora. Mas como é que Jesus fez? Jesus fez porque eu orei, porque eu busquei, pá, a porta vai embora. Daqui a pouco, mas é verdade mesmo, foi Jesus mesmo? Aí você olha bem no olho assim, ó, rapaz, foi Jesus. Na terceira vez, quando ele veio aqui, bate a porta da minha mãe, segura a porta e pergunta, doutor, o que é que está acontecendo? E a terceira vez que o senhor chega, me pergunta e o senhor vai lá para dentro e não diz nada. Ele diz, dona Antônia, não é que está acontecendo, é que eu não estou entendendo nada. É porque eu já tirei chapa do menino de frente, de lado, de costa, coloquei o menino, tudo com posição, isso aí no raio-x, e não tem nem marca, não tem nem vestígio, e teve câncer no corpo desse menino, ou no pulmão desse menino. Leva para casa, para poder então você ficar feliz com a tua família. Aí depois o meu pai contou que disse assim lá na fábrica, Senhor, se aquele menino vai ser usado na tua obra, cura meu filho se ele vai ser usado na tua obra. Então se tu vai usar, Senhor, tu vai fazer algo. Deus vai fazer algo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar, porque Deus é Deus, porque Ele está de mãos estendidas. Aleluia! Brasil, levante a mão assim, Deus está dizendo nesta noite, nós temos aqui somente para ressaltar que eu nunca me disse em casa, mas receba de Deus uma vitória da parte de Deus, porque Deus está trabalhando e Ele não vai deixar cair por terra nada, porque a tua família está entregue nas mãos do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E o desejo de gravar nasceu 8 anos de idade, quando eu estou já cantando. Com 18 anos, para encerrar, eu já estava em São Paulo, gravando o primeiro disco sem pagar um centavo, já ganhando o cachê do João Quintino da Silva, que passou para o Senhor. João Quintino me pagou para me cantar no disco dele, porque Deus, quando Ele chama, Ele se responsabiliza, Ele vai na frente, Ele aplana o caminho, Ele tira as pedras, Ele tira o pedregulho, Ele tira tudo, simplesmente para dar vitória à frente. E eu vejo uma coisa ainda aqui nesta noite, o Deus que eu sigo, o Deus que nos serve, quando Ele quer dar vitória para frente, Ele abre até cova e alguém desce e morre, mas a vitória chega porque a palavra dele não fica por terra.
Aleluia. Aleluia. Estou conhecendo a família do pastor agora. Não te conheço, não sei quem você é. Estou te conhecendo agora. Agora Deus está dizendo uma coisa para você. Não tema. Naquele lugar que Ele te colocou, alguém tem se levantado. Eu não sei o que é que estão fazendo, mas estão planejando. E Deus está dizendo assim: eu colocarei por terra, porque tu és meu, porque eu te escolhi e porque tem teu nome escrito na minha mão. Aleluia, aleluia. Irmãos, o crente que tem comunhão com Deus é uma coisa linda, é linda, é linda. Se você está distante da comunhão, não é você está em pecado, não. Você está se sentindo fraco, sem orar, sem buscar. Procura chegar mais na presença do Senhor, se ligar mais com Ele. Crente não pode perder mais tempo, não, não, de maneira nenhuma. Satanás está fazendo de tudo para envergonhar a igreja do Senhor, mas não vai envergonhar. Quando chegar o último edito do homem aqui na terra, Deus já recolheu o seu povo, e Satanás vai te procurar e não vai te encontrar, porque tu fosse lavado, comprado, remido pelo sangue do Senhor. Aleluia! Aleluia! Comunhão com Deus é muito lindo, irmão. Lá no Belenzinho nós tínhamos um irmão Antônio, só vestia branco, parecia mesmo, por sinal. Só vestia branco, toda sexta-feira estava lá sentadinho de branco. Primeiro banco, sentadinho de branco lá. Todo primeiro domingo da Santa Ceia estava lá no Belenzinho sentado. Quando o fogo pegava no Belenzinho, estava pensando que é no Belenzinho lá em São Paulo. Belenzinho está no bairro, você deu sede lá em São Paulo, pastor Zé. Quando o fogo pega lá naquele Belém lá em São Paulo, é o Belenzinho de São Paulo, o bairro de São Paulo, não é o Belém de Pará. Quando o fogo pega, irmão, sai um monte de doidinho de Cristo pulando no meio da igreja. Sai pulando. E aquele mano deles, ele saía pulando a igreja toda, pulando, voltava e sentava no mesmo lugarzinho. Mas quando foi o vídeo, chegou o pastor Zé, disse: pastor, eu quero oportunidade hoje. Eu quero me despedir da igreja. E o pastor disse: seu irmão, ele vai voltar para o Nordeste? Ele disse: não. Vai mudar de bairro? Ele disse: também não. Vai mudar para o interior de São Paulo? Ele disse: também não. O pastor deu a oportunidade e disse: irmão, eu não estou entendendo, pai. O irmão Luiz disse que é oportunidade. O irmão conhece o irmão Luiz aqui, está todo dia sentado, não era diácono, não era prefeito, era membro da igreja. Ele pegou o microfone e disse: eu salvo da igreja para o Senhor. A igreja respondeu. Disse: eu quero me despedir da igreja, porque o mês que vem o meu Senhor falou para mim, pastor, que o mês que vem eu não estou mais aqui com os irmãos, não. O mês que vem eu estou lá no seio de Abraão esperando o Senhor, meu pastor, junto com a igreja do Brasil. O mês que vem eu estou lá. Isso é comunhão com Deus, irmão. Isso é comunhão com Deus. É saber para onde vai. Diga para você, irmão, diga: isso é comunhão com Deus. Diga, isso é comunhão. Glória a Deus. Deus me manda te perguntar aqui nessa noite, agora, depois dessa palavra que eu falei agora. Seja sincero no teu coração. Em nome de Jesus, não vá mentir, não, porque Deus está vendo. Tu estás com toda a comunhão com Deus. Se tu estás, levanta a tua mão e começa a glorificar o nome de Deus. Aleluia. Ora, não cantar mais. Quando foi 30 dias depois, na próxima ceia, a igreja estava hiperlotada, porque a notícia se espalhou e foi muita gente para ver se era verdade. Até crente curioso mesmo. E quando chegou lá, quando começou, o lugar do irmão Luiz vazio, o pastor não deixou ninguém sentar lá, o lugar do irmão Luiz vazio, a esposa dele chorando do outro lado, sentadinha. E o pastor chamou para a esposa e ela mesmo verificou. Disse: irmão, lembra do irmão Luiz, que pediu as orações no mês passado, que ele disse que não está conosco agora, que não estava doente, não tinha enfermidade nenhuma, lembro. Ele disse que na próxima ceia, que é hoje, não estaria conosco, lembro, pastor. Pois Jesus recolheu o seu filho. O crente que tem comunhão com Deus até o dia da sua partida, ele sabe. Satanás não sabe o dia da tua partida, mas Deus sabe. Deus sabe e Deus sabe. Irmão, se você soubesse como a vida do Senhor está tão próximo, não estão pregando mais, estão somente pregando prosperidade, tanta coisa. Mas eu vim dizer aqui nesta noite para a nossa igreja do mundo inteiro ouvir que Jesus está voltando. Jesus está voltando.
Aleluia, aleluia. Você que tem certeza que a sua comunhão, que o seu fio está descascado, a corrida não está passando total, até como seria suficiente, tem que estar ligado no 220, mas está dando 175, está dando 180, não está dando 220 certo. Você que não tem certeza disso, vem aqui à frente agora, vem em nome de Jesus, crente mesmo, vem aqui à frente agora. Você que não tem certeza que está tudo certinho com você, vem agora à frente, venha, sai do seu lugar e vem agora, venha, Jesus está voltando, venha, pode vir. Eu não tenho certeza, irmão Marcos, eu não tenho certeza disso não, mas eu quero a partir de hoje ter a certeza que se a trombeta tocar nos céus, eu vou subir com Cristo e encontrar com Ele. Oh, aleluia, pode vir, aleluia, pode vir à frente, venha, aleluia, vitória a Deus, para mim, levante a mão comigo, eu sei, cante comigo, vitória a Deus, para mim, eu sei, se eu andar em sua luz, e somente Jesus, o que acontece? Vitória a Deus, para mim, eu sei. Você vai mudar a letra agora, você vai mudar a letra, você vai ser compositor agora, vai mudar a letra, você vai cantar: vitória a Deus, já deu a mim, eu sei.